Sabes quando estás em modo eu resolvo tudo e de repente o corpo diz: querida, eu não assinei isto. Na parte 2 vamos falar dos sinais de desequilíbrio, feminino ferido, masculino ferido, como aparece no corpo, nas emoções, na rotina, no trabalho e nas relações. Porque muitas vezes não é falta de força, é excesso de esforço e o corpo está só a pedir equilíbrio. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia a dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Bem-vindas, bem-vindos à parte 2 deste mês, onde falamos de energia feminina e masculina. E hoje vamos entrar num território muito vida real. Como é que estas energias aparecem quando estão feridas ou desequilibradas? Porque uma coisa é falar do feminino saudável como presença, intuição, criatividade, receptividade, e outra coisa é perceber quando isso se transforma em colapso, em confusão, em dependência emocional ou naquela esperança silenciosa de que alguém adivinhe que nós precisamos de algo sem termos de dizer nada. Porque normalmente não adivinham, não costumam adivinhar. E uma coisa é falar de masculino saudável, como estrutura, direção, movimento, ação, limite, proteção. E outra coisa é perceber quando isso vira controlo, rigidez, pressa, frieza, excesso de responsabilidade e aquele modo que eu às vezes entro aqui neste modo bonito, que é eu resolvo tudo, eu aguento tudo, eu não preciso de ninguém, até o corpo mandar a faturinha. Hoje vamos olhar para estes sinais sem culpa, vamos só observar. Não é para nos julgarmos, nem é para que te julgues, tampouco. É para percebermos, ok, eu faço isto. Que giro, eu faço isto. E talvez isso tenha sido uma estratégia de sobrevivência que precisaste em algum momento da tua vida. Já falámos destas estratégias de sobrevivência muitas vezes. Como é que vocês percebem em vocês, em ustedes, que uma destas energias está em desequilíbrio? Então, eu posso começar Bora? ah, por falar do desequilíbrio que eu sinto quando tenho a energia masculina em excesso. E hoje em dia, felizmente, já está bem melhor, mas numa determinada fase da minha vida que foi preciso, que começou antes, mas que aumentou muito quando eu me separei e passei a ter guarda total dos meus filhos, em que houve uma mudança de vida muito grande, em que eu tive que refazer até parte do meu percurso profissional e de me reposicionar, agora a viver sozinha e ser responsável por duas criaturas, não é? Em que a energia masculina escalou tanto, 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 que eu senti constantemente dores aqui na zona dos maxilares e nos ombros. E é engraçado porque há uma coisa muito dos homens, né? de pressionarem os maxilares, aquela força que aplicam, e que eu percebia claramente que era a energia masculina a entrar com toda a força, porque eu precisava de tomar tantas decisões e colocar tanta ação em tanta coisa, ah, que na verdade era mesmo o normal, não é? A vida não foi algo em que eu me coloquei propositadamente, mas precisei de usar toda a energia masculina que eu tinha para fazer face a tudo o que a vida me estava a trazer, não é? De resolução de problemas constantemente. Eu estava em constante resolução de desafios, de tudo, tanto para mim como para os meus filhos, criar um novo lar, criar trabalho, porque eu tinha mudado mesmo de sítio, da localidade onde eu estava para outra, então tive que voltar a procurar trabalho noutras, pronto, arranjar outras fontes de rendimento, então foi extremamente complicado. E isto, quando se está num embalo de ação, 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 as coisas, entretanto, vão acontecendo, não é? Depois há o fruto de todo esse trabalho.
e levou algum tempo para abrandar. Ou seja, uma pessoa entra ali quase num vício, não é? Já está num estado de ser tão masculinizado que depois, quando já se pode parar e respirar, eu senti uma grande dificuldade nisso. Senti ansiedade. Então, e agora? O que é que eu faço com este tempo que eu tenho? Então, e agora que já não é preciso resolver? Então e agora? Era muito esta a minha questão de não conseguir parar e serenar. E para mim foi uma grande aprendizagem para eu depois, a partir daí, pronto, foi um mal necessário, efetivamente, mas a partir daí aprender a realmente encontrar este equilíbrio de, ok, há alturas do dia em que eu posso estar na minha energia masculina e fazer e concretizar, porque é mesmo preciso, mas também é possível depois trazer a energia feminina, que eu vou buscar muito através de um parar para dançar de uma forma mais fluida ou de fazer uma respiração tranquila. Vou buscar muito a respiração, na verdade, fazer uma meditação, o parar só para apreciar. uh, Lá está, o masculino vai buscar muita utilidade, não é? Isto é útil para quê? E então o feminino não é útil, o útil nem sempre precisa de lá estar. Precisa de estar lá é a nutrição, e a nutrição não só física, a nutrição da alma. Então eu agora se calhar vou ver como é que está o tempo lá fora, como é que está o céu. Aquela nuvem faz-me lembrar o quê? Olha que bonito o jardim, está com tantas flores. Que flores é que há aqui? O estar a observar a natureza, observar, o estar presente, não é? E este equilíbrio, trazer este feminino, ou seja, eu não me impus a parar o masculino, o que fiz foi introduzir o feminino, porque isso é que era preciso, na verdade, não é reduzir, é incluir também a outra energia para depois haver um equilíbrio, porque quando eu consigo parar, automaticamente depois a parte da ação do masculino também já flui melhor, também já não é tão exagerada. E Claro, é que em relação, ninguém consegue viver assim, não é? Em modo produtividade constantemente. é Vem um assim, colapso depois ninguém disso, consegue, seja em e que há situação muita, for. e hoje em dia há muitas mulheres que vivem assim, e que dá muitas vezes em burnouts, depressão, Exatamente, exatamente. principalmente pela parte mental. E é engraçado porque no episódio anterior a Fátima tinha falado do eletromagnetismo, porque o magnetismo está ligado precisamente à Terra, que é a energia feminina, é a mãe natureza que nos nutre, e a parte elétrica está ligada lá acima, não é? À eletricidade, ao céu, ao Pai, não é? E, e o problema é que nós, mulheres, estamos muito na nossa parte mental. Mesmo quando nós não estamos a fazer com as mãos, a lavar a louça, a varrer o chão, a ir fazer compras ao supermercado, estamos constantemente na nossa parte mental a trabalhar, a criar as listas de tarefas e a fazer o check de tudo o que já fizemos e do que falta fazer. E esta parte mental, quando está hiperestimulada, é o que depois traz burnouts, que é aquele stress, não é? Muito forte já, ou as depressões, que é a mente já, tipo, já chega, não é? Já Sim, sim. acabou, tu tens que parar de alguma forma. Nem uma máquina E é de por roupa isso, aguenta. Até a exatamente, máquina de e é roupa por tem isso que é tão limites. importante esta presença que a Fátima também falou de ir para o corpo, ir para o magnetismo, vem para a terra, vem para a terra, sai lá dali de cima da tua mente e vem cá para baixo. Vamos sentir agora, vamos trazer a atenção para o corpo. E isto é muito feminino. Ao mesmo tempo que existem esses dois campos, né? O que é para esta mãe terra ou para o céu, para o pai, a questão também é percebermos que nós somos imensos campos e áreas ao mesmo tempo a trabalhar em conjunto. Então, a mim, por exemplo, serve-me, é muito fácil para mim, nesse caso, saber quando está em desequilíbrio uma energia feminina ou a masculina. E é porque eu relaciono isso e eu acho que até poderia geralizar, mas não gosto. O bom é que cada um sinta internamente, e é quando o meu feminino está em desequilíbrio, quem me responde é o meu campo emocional. Isto é, se eu sinto muita tristeza
muita tristeza. É um exemplo, ok? Sim, Quando sim, há sim. desarmonia, ok? Se me sinto com muita tristeza, eu praticamente já quase não tenho energia, eu estou mesmo muito preguiçosa. Vejo a ação aí ao longe, mas não consigo chegar a ela. É tudo emocional, culpabilidade, é isso, ok? Quando a questão de desequilíbrio é a energia masculina, é o meu campo físico e energético. Chega a um ponto que eu fico completamente contraída e a minha energia já quase eu estou a tentar gastar da minha bateria, mas já não há, é o estresse o que está a falar, porque eu continuo na ação e enquanto com a feminina é tudo tão expandido, mas tanto que eu fico mole e não consigo apanhar a energia. E com a masculina fica tudo tão contraído, tão contraído, tão contraído, não tenho a energia que eu quero para continuar, mas no fundo sou um bloco. E o meu corpo físico é o que me está a responder aqui, que já não consegue ir para frente. Então, as respostas para mim são deste tipo: é a área emocional na parte do feminino e a área física e energética. A energética está em ambas, hein? Ok? Mas a Uhum. área física também mental. A mental está nas duas. Vês? É que estou a relacionar isto ao mesmo tempo. A mente e a energia está sempre, mas o físico e a emoção vai mais numa ou noutra. Há uma que se Mas destaca mais, não é? aí está. Mas isso cada uma ou cada um de nós Sim. tem de o viver para saber. Ok? Mas eu relacionaria mesmo assim. E depois pedir e procurar quando eu já emocionalmente estou já quase mesmo deprimida e com essa tristeza e com essa pouca energia, ver de onde eu posso começar a apanhar mais energia. A Mãe Terra sempre nos ajuda, né? Mas cada um de nós sabemos como fazê-lo ou saber pedir ajuda quando for preciso. Que aí há uma transformação da energia feminina distorcida para uma sanação da energia feminina. Porque essa tristeza que tu estavas a falar, Fátima, essa procrastinação de não querer fazer nada, é um parar total, mas é realmente para olhar para dentro. E se nós Exatamente. conseguirmos olhar para dentro e perceber o que é que está aqui, O qual que é que eu é a base tenho? desta tristeza que eu estou a sentir, eu consigo transformar, curar, e aí então estou naquele parar que era necessário para eu voltar a nutrir-me e a Aí encher-me de mim está. mesma. Para libertar isso que me está a bloquear e ao mesmo tempo arranjar o espaço para ter essa energia que me vai ajudar a avançar. Exatamente. É engraçado estás a falar isso, porque neste feminino ferido sente-se precisamente isto, esta dificuldade em agir. Ao contrário de quando estamos na parte masculina, Que que é é a aquele dificuldade em parar. trabalho compulsivo, que era na ação, quando a rigidez que tu falaste, não é? Também é muito masculino. Portanto, são mesmo, acho que são, se tivermos essa percepção, é fácil distinguir, porque enquanto o feminino ferido entra na dependência emocional, na, na vitimização, no sentir-se Desempoderada, não é? O desempoderada, desempoderamento. Até dificuldade em triste, não decidir, é? em algo, Sim, mesmo não Sem agir, até uma dúvida, sem decisão se torna dúvida. difícil. Sim, sim, sim. Exatamente. O masculino é o contrário, entra no controle excessivo, a tentativa de controle excessivo, nessa tal rigidez, tanto física como na rigidez da palavra, não é? E das ações, tornam-se focados e demasiado rígidos. E depois, por outro lado, ao contrário da mulher, há uma desconexão emocional gigante, não é? sim. Sim. E porque estão ali só, é quase como se formos para trás, não é? Para a história. Era muito assim, as mulheres trabalhavam em grupo, não é? Estavam ali a apanhar as sementes, ou a apanhar o fruto, a semear, e o homem ia para o quê? Para a caça, ou precisava de caçar para comer, e portanto há muito esta questão do foco e da ação, porque ele E de precisa de matar um animal para sustentar sustentar através da matéria, sim, do exato, físico. sustentar-se não só a ele, como depois também à própria família, não é? E vemos muito a nossa sociedade presentemente veio
estamos aqui nós não estamos a dar espaço nem para o homem trabalhar a sua energia feminina, porque é aquela ideia de que nós ouvimos já desde pequenas que os homens, e eles, coitados, muito mais do que nós, não é? Os homens não choram, não é? Aquela ideia que os homens não podiam chorar, não podiam expressar o que estavam a sentir. Depois vemos, por outro lado, as mulheres numa energia masculina, mas sim, mas uma energia masculina excessiva, que é sem limites no trabalho constante. Provar valor, eu aguento tudo, eu faço tudo, eu não preciso de ninguém. Sim, sim. Exatamente. E mesmo perante o homem também, porque há aqui muito, e é bom estarmos mesmo a falar disto, da diferença entre uma energia feminina saudável e uma energia feminina distorcida, porque muitas mulheres acham que uma energia feminina é de fragilidade, não é? E que é levar porrada do marido e estar ali a subjugar-se, não é? E não é nada disso, porque essa energia feminina é distorcida. Porque a verdadeira, a saudável, é de firmeza, é de força e é de empoderamento. Só que há aqui uma baralhação em que a mulher não vê isso e vai com essa tal energia masculina do eu não admito nada de um homem, não é? Mas no fundo é ali uma energia masculina que está muito. Isto daria para falar mesmo de forma muito extensa, porque no fundo também está tudo tão sumamente influenciado pelo patriarcado que é muito difícil perceber o que é real do que na realidade não é, mas é a influência que eu estou a ter e a receber. E isso é uma leitura que teríamos de fazer. Também é importante aqui, peço desculpa, Fátima, mas também é importante aqui dizer, essa questão que tu levantaste é bastante importante, mas o patriarcado não foi só criado, nem é mantido apenas pelos homens. Não, claríssimo. Não é? Estou a falar exatamente no geral, é como se fosse uma energia de patriarcado para seja qualquer humano. E vemos muitas mulheres nessa energia já há muito tempo, machistas. Sim, ancoradas aí. Sem dúvida. Ancoradas nessa energia, porque sem dúvida, como a Sofia há pouco disse, foi de alguma forma na vida aquilo serviu-lhe de trampolim ou de suporte para ultrapassar determinada situação. Olha, eu, por exemplo, eu tenho muita energia masculina. A minha tendência é ir à masculina e geralmente só noto que algo não está bem com a feminina quando entra em colapso, não é? Depois de ter aguentado já demasiado. É mesmo aqui uma tendência que cada vez vou tendo menos e agora nos próximos meses ainda menos, mas está presente. É realmente este fogo, esta ação e ter estado toda uma vida a ter que fazer para provar valor ou para me sentir merecedora de andar por aqui. E há que tomar tempo para reprogramar todas estas coisas e alinhar esta bela dança. Inclusive pelo amor próprio. Exatamente, pelo amor ao nosso corpo, que é o que nos está a proteger e que temos de cuidar, e parece que é a nossa cabeça que nos está a gerir tudo na vida, quando este corpo é o que nos está a suster. A todo o custo para ele, muitas vezes. Sim, sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, portanto, para mim é mais fácil identificar quando estou no masculino ferido, não é? Porque estou muito nesta energia e é a tal tendência da pressa, do resolver tudo, a desconexão emocional que falavas há pouco. Há uma desconexão emocional muito grande e às vezes até mesmo a defensividade, não é? Se eu estou a fazer e alguém aconselha, eu espera lá, não... e às vezes reajo assim um pouco na defensiva, quase ao contra-ataque. Depois acabo por me dar conta, mas não é imediato. E a tal dificuldade em descansar ou parar. Não é uma coisa que eu faça quando acabo por descansar, já não a faço com culpa, não é? Porque aí vou-me apoiando no meu desenho humano e percebo que para mim como projetora o descanso é essencial, portanto eu permito-me descansar, mas demoro, lá está o tal colapso, ir ao limite, não é? E sem espaço para sentir até chegar a um ponto em que tento parar tudo.
que no fundo são os momentos bonitos que me permitem depois, ora mais um saltinho, ora mais um saltinho, mais uma coisinha que aprendi. Mas eu tenho alguma dificuldade aqui com este sentir, esta energia feminina e com o permitir-me receber e simplesmente estar, não é? E era como tu dizias, Cecília, há realmente este ciclo que muitas pessoas vivem do excesso de masculino, do controle, do fazer, do resolver, do aguentar, depois vem um burnoutzinho, vem um colapso, depois vem o feminino ferido, com confusão, com dependência, com passividade, depois com culpa e voltamos outra vez a repetir o ciclo do controle, do fazer, fazer, fazer. Não sei se vocês veem isto, mas eu vejo muito este padrão, este ciclo, não é? E andas aqui numa luta de ferido, de energia ferida, que se vai perpetuando. Eu tenho visto isso um bocadinho ao meu redor. É, Algumas mulheres que têm entrado nesse burnout, nesse cansaço sim, extremo, sim. e que eu vejo muitas vezes o desespero, porque era isto que a Fátima também estava a querer transmitir, não é? Isto que a sociedade também impõe. É muito duro, em termos de trabalho até, as condições são muito duras. Sim, há Para, muita exigência. sim, Não há as mulheres espaço para mais próximas seres. que eu tenho, Não há não há espaço. espaço. Não há espaço para seres. Há mulheres próximas de mim que têm aqueles trabalhos normais, mainstream, que eu dou graças a Deus já não estar num trabalho desse há muitos anos, em que só para irem para o trabalho é quase 1 hora no trânsito. E isto, mulheres com filhos, não é? Estão 8 horas num trabalho. hum, Ainda há esta coisa de terem que estar aquelas horas, independentemente de já terem o trabalho feito, mas só podem sair àquela hora para picar o ponto, mesmo que já tenham o trabalho feito. Saírem do trabalho, ainda terem que ir fazer compras, hum, buscar os filhos, tudo o que ainda têm que fazer quando chegam a casa. E Quer dizer, também elas há estão cada em vez, ação. mas olha que também há, desculpa interromper-te, mas também há cada vez mais homens a fazer esse papel. Eu ia chegar aí, Sim. sim, exatamente. Felizmente sim, mas Que há também cada não vez deixa de os mais, mas ainda estamos no sobrecarregar, mas também não processo. deixa Mas de os ainda sobrecarregar. É Exato, tal. porque a própria sociedade é que já está a impor, não é? Eu agora estou a ler um livro sobre a Dinamarca, não é? Porque é que a Dinamarca é dos países mais felizes do mundo. E, quer dizer, só o facto de terem um fim de semana de 3 dias, praticamente, e a forma como querem, a qualidade de vida que é tão importante, e trabalhar 6 horas por dia, em vez de. Em Portugal é 8 horas, é com sorte, não é? Porque muitas vezes são 9 horas ou mais. Fora o chegar, só a deslocação, que muitas vezes são 2 horas por dia só em trânsito, só no carro, não é? E, portanto, é o dia todo em ação. E na parte mental também em ação. Eu penso, não há como não ter um burnout, não há como não fritar 1 ou 2 fusíveis, passado não sei quantos meses neste registro, porque as pessoas não são máquinas. Mas o E, burnout também e, vem para isso, não é? Que é para transformar e para que possas realmente alinhar-te de alguma forma à forma como deves estar a viver a tua vida. Pois, mas há pessoas que conseguem dar esse salto e infelizmente ainda grande parte não consegue dar esse salto porque tem muito medo, porque lá está, há as responsabilidades financeiras, que é a causa principal, não é? Das pessoas não darem o salto. É porque se vermos tudo assim desde fora, assim, desde uma consciência muito, muito ampla, isso que estás a dizer, Cecília, desse tipo de vida, dessas horas, de estar tudo tão assim, tão contra. No fundo, é quase como se fôssemos robôs. É o Sim, automático, sim. E sim. se saíres de aí, é como se sentires que houver um fail. Erro, erro, temos de voltar outra vez. E no fundo, não, é Exatamente. justamente o que temos de fazer. É mesmo sair de aí para perceber onde que estão os erros, o que é que podemos mudar para realmente entrar em saúde e recuperar a Exatamente. saúde mesmo. Sim, sim. O burnout, no fundo, é uma benção para a pessoa Sim, sim, poder sim, sim. parar. Sim, mas Claro que dizer isto assim é horrível porque há pessoas que sofreram mesmo muito com burnout, mas não há outra forma do corpo, é o corpo a gritar, não é? Por favor, para.
E, e, eu, e eu tenho consciência que a maioria das pessoas não gostaria de ter este tipo de vida, não é? Mas o que é certo é que 80% das pessoas vivem desta forma. E o burnout não E é mais do que aquilo que já falámos anteriormente nos outros episódios, que é exatamente o corpo a colocar limites onde tu não soubeste Sim, colocar, não é? sim, exatamente. sim, sem dúvida. Eu acho que o importante aqui é percebermos mesmo que estes padrões muitas vezes aparecem porque em algum momento eles foram necessários. Portanto, foram adaptações necessárias, não é? Está-me aqui a vir um insight muito grande que é, Partilha. parece que a sociedade, parece que a sociedade impõe tanto, é quase como que a obrigar as pessoas a terem o dia tão preenchido, mas tão preenchido de ação, para não se permitirem parar e refletir um bocado sobre as suas vidas. Estás a perceber que é? Porque no momento em que a pessoa parar e refletir sobre a sua vida, é tipo, porra, o que é que eu estou a fazer à minha vida, meu? É E daí mesmo? que se Eu vou formos chegar. muito além, isto dá-te um bocado de medo a perceber desde fora, porque é como se houver muitas outras intenções para que nós não saiamos da roda. Da Dessa rodinha. roda do Quais são hamster. os interesses Exato. ou as intenções para que nós continuemos a Não é ser para esses ter robôs? consciência. Aí está. É Pois. mais fácil, né? Se tu trabalhas com robôs, não tens perigo nenhum. Quando esses robôs Porque têm sentido garantidamente. próprio, a coisa cambia. E é engraçado, porque qualquer pessoa que tenha sido deste registro, não é? Que trabalhe mais como freelancer, de uma forma mais livre, olha para trás e pensa, como é que eu aguentei tanto tempo trabalhar neste ritmo? Eu a ideia de ter agora de ir para um escritório para um trabalho às 9 às 6, acho que não. Não, quando Não. eu me apanho num trânsito, às vezes, ou porque os meus filhos têm uma consulta em Lisboa e eu apanho aquele trânsito da autoestrada, eu penso, quando isto me acontece, eu penso sempre a mesma coisa. Como é que há pessoas que fazem isto todos os dias? Yeah, podes Todos crer, os dias. podes crer. Sim, é verdade. Eu também já não me Porque via num é trabalho das duro. 9 às 6 É e com um muito duro. trânsito, sim. Mas lá está. E depois é engraçado, ainda a propósito que estavam a falar, as pessoas trabalham das 9 às 6 quando não são Quando mais não é até horas. às 7, 8. Depois têm todas as obrigações cá- da família, não é? De comer, de ir ao supermercado, ir buscar os filhos, etc. E quando finalmente já conseguiram fazer o jantar e deixar tudo preparado para o dia seguinte, vão ligar a televisão, ou se é que não está já ligada, e Continuam no ficam automático. bombardeadas Para não com, pensar. É tudo sim, tempo mesmo. ou com notícias horríveis, ou com programas Exato. que não te façam pensar. E, Mas portanto, sabes que é eu, mesmo. eu acho que aqui em Espanha o ritmo é um pouco diferente. Para já vejo a forma como, a nível, por exemplo, de trabalho sem filhos, os direitos dos pais são um pouco diferentes para gerir as crianças. Não sei se é assim em todas as províncias. Nós que também temos cá, sim. Sim, mas as horas, há Mas, muitas empresas, por exemplo, que no horário de verão sais à 1 da tarde e depois no inverno trabalhas um Curta. pouco mais, mas acho que há mais espaço para poderes desfrutar também um pouco do teu tempo. Acho que não é tão escravitude como é. Acho que em Portugal é um pouco mais pesado Acho que é nesse mais sentido. bastante a cultura ainda muito Sim, enraizada sim, do Mediterrâneo, do facto sim, de partilhar, tomar alguma coisa à tarde, sim, desfrutar com sim. umas amizades ou beber um vinho, é diferente. Aqui em Portugal Em havia, mas Portugal também foi-se, acho que se foi existe, perdendo, mas foi-se perdendo vai, bastante, bastante. Mas mas sabes há que eu de acho que isso tudo. também tem a ver com a capacidade financeira de que Claro, Portugal está claro. neste momento. Porque em Espanha, quando eu estive aí no verão, Sim, mas capacidade percebi. financeira, Portugal hoje em dia tem muito mais turistas do que tem. A questão é que as pessoas também estão tão em automático que depois vem o Ah, não, materialismo. Bem, não. isto Não, levava-nos mas aqui na para uma, verdade cada vez para está uma Sim, tudo não, mais estou a conversa. falar. apertado Sim, economicamente também. Sim, sim, estou a sim, falar do dia a dia das pessoas. Ou seja, sim, é muito distinto. as pessoas, os espanhóis, pá, saem do trabalho e conseguem juntar-se. Isto é muito importante. Tanto Sim, olha, para a energia feminina é super importante. Porque isto, só o facto, e vocês sentem quando estamos entre nós ou com outras amigas, vocês saímos sentem bem, portanto, isto rejuvenescidas. é nutrição pura. É. E para os homens a mesma coisa, não Sim, sim, é? sim. E portanto, só o facto de tu poderes sair do trabalho e conseguires ir lanchar com alguém ou estar em grupo, ir ver alguma Exato. coisa, este convívio é super importante para equilibrar Claro.
Sem dúvida. até as suas polaridades, não é? Sim, E nós cá, eu acho que perdemos um pouco isso, porque Está-se a realmente perder, as pessoas tá. também não têm, os portugueses, não é? Não estamos a falar de turismo, estamos a falar mesmo dos sim, portugueses. Perderam essa capacidade financeira, porque as coisas aumentaram de uma forma brutal e portanto sim, já não há aquela sobra que permite ir almoçar ou jantar fora ou estar com os sim. amigos. Mas Exatamente. isto agora para trazer novamente ao tema das energias femininas e masculinas, acho mesmo uma coisa que ainda não tinha sido falada aqui, que acho mesmo muito, muito importante esta energia de grupo. Portanto, Sim, não de estou a dizer tribo. só não é? Principalmente nas mulheres é super enriquecedor e super Sim. importante, mesmo principalmente quando a nossa energia feminina não está Em equilíbrio. equilibrada e, portanto, ajuda-nos de uma Sim. forma muito, muito fácil e Sim. Nem é que seja super online. importante. É de uma rede Nem de que seja online. sustentação. Nem que seja Esta rede online. de É verdade. suporte, sim. Sim. Hoje falámos de sinais de desequilíbrio e talvez algumas partes tenham tocado aí em sítios familiares, talvez não. Mas leva isto assim com levezazinha, porque consciência não é castigo, é porta de saída. Na próxima parte vamos falar de polaridade e relações, amor, família, trabalho, como é que estas energias aparecem nas dinâmicas com os outros. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.